Um combustível tem maior potencial para contribuir com o aumento do efeito estufa quando, para produzir determinada quantidade de energia, emite maior quantidade de dióxido de carbono para a atmosfera. Então, o que o texto está deixando bem claro é que nós temos que fixar a quantidade de energia e ver qual é o combustível que apresenta maior quantidade de gás carbônico, CO2, produzido. Aí ele mostra uma tabela com 5 combustíveis, as respectivas fórmulas moleculares e a entalpia molar de combustão. Ele quer saber o combustível que apresenta maior potencial de contribuir para a intensificação do efeito estufa. Então, algumas coisas precisam ser ditas aqui. Primeira coisa, nós vamos precisar saber quem libera mais CO2 para uma determinada quantidade de energia. Então, nós teríamos que considerar um desses combustíveis para facilitar a nossa vida. Eu vou considerar o metanol. E o que precisa ser dito? Qualquer combustível que venha a ser usado, não importa se é um metanol ou outro, quando a gente montar a equação que represente a combustão desse combustível, o que nós vamos perceber é que ele vai reagir com O2, vai formar CO2 e água, e a quantidade de gás carbônico formada tem a ver com a quantidade de carbonos na estrutura do combustível. Então significa que o benzeno, que tem 6 carbonos, vai formar para cada mol de combustível queimado 6 mols de CO2. O etanol, que tem 2 carbonos, produz 2 mols de CO2. O metano, então, que só tem 1 carbono, produz 1 mol de CO2, como o metanol. E o que mais produzirá gás carbônico por mol de combustível queimado é o octano, que tem 8 carbonos e forma 8 mols de gás carbônico. Assim, olha o que nós vamos ver. Para o metanol, a produção de 730 quilojoules de energia está condicionada à produção de 1 mol de CO2. Agora, se a gente fizer isso para cada combustível, começando pelo benzeno, o que nós vamos ver é que para produzir 3.270 quilojoules de energia, são emitidos na atmosfera 6 mols de CO2. Nós queremos saber quantos mols de gás carbônico para uma determinada quantidade de energia. E nós estamos fixando em 730, porque nós pegamos aleatoriamente um desses combustíveis e eu acredito que o mais fácil de raciocinar seria o metanol. Cada um pode pensar do jeito que achar mais fácil de enxergar. Então, para liberar 730, qual é a energia envolvida, ou melhor, qual é a quantidade em mol de gás carbônicos produzido? No caso do benzeno, esse cálculo gerou uma quantidade de 1,34 mols de CO2. Então, parece que até agora, quem vai liberar mais CO2 e por isso vai contribuir mais para a intensificação desse efeito estufa é o benzeno. Mas, comparando, ainda faltam 3 substâncias. Agora nós vamos para o etanol. Etanol, 1.370 quilojoules de energia produzido junto da produção de 2 mols de gás carbônico. Qual é a quantidade de gás carbônico produzido para liberar 730 quilojoules? No caso do gás carbônico, isso daqui, ou melhor, no caso do etanol, isso daqui está dando 1,06 mols de CO2. Então, por enquanto, aquele que tem causado maior efeito estufa é o benzeno. Faltam 2 ainda. Falta o metano e, aqui no cantinho, o octano. Então, só para a gente entender o esqueleto do cálculo, nós vamos ter para o metano 890 kJ sendo liberado para cada mol
de gás carbônico produzido. Nós queremos saber quanto foi produzido para liberar 730. Metano está sendo liberado 0,82 mols de gás carbônico para liberar a mesma quantidade de energia que os outros. Por enquanto, quem está mais poluente é o benzeno. E agora, para a gente finalizar, o octano. O octano libera 5.470 kJ e com isso também é emitido 8 mols de gás carbônico. Quantos mols são emitidos para liberar os mesmos 730 kJ de energia? Que no caso do octano deu um total de 1,06 mol de CO2 para cada 730 kJ de energia emitida. Então parece que quem libera mais energia para uma quantidade fixa de energia, para quem libera mais gás carbônico para uma quantidade fixa de energia, é o benzeno mesmo, e a nossa resposta é a letra A.